Olá, tudo bom, pessoal? Ontem, durante a nossa aula, eu solicitei que vocês realizassem o desenho da página número 102 e da página número 103, certo? E agora eu vou realizar a construção para vocês desses desenhos, né? Que foi solicitado nessas duas páginas. Então, o exercício número 1 fala assim: construa com régua e compasso os ângulos a seguir. Então, pessoal, primeiro ângulo, ângulo de 120 graus. O que é que vocês devem lembrar? Então, o primeiro passo é lembrar que 120 é igual a 60 graus mais 60 graus. E entre os ângulos que nós aprendemos construir, que são os ângulos notáveis, está o ângulo de 60 graus. Portanto, para construir um ângulo de 120 graus, basta construir dois ângulos de 60, um seguido do outro. Então, vamos começar. Primeiro passo, desenhar um segmento de reta. Então, primeiro passo, desenhe um segmento de reta. Eu vou fazer esse segmento de reta com 6 centímetros, tá? Então, fiz o segmento de reta e agora eu vou começar o desenho do ângulo de 60 graus. Então, para desenhar um ângulo de 60 graus, vocês devem pegar o compasso, deixar o compasso com uma abertura confortável. Feito isso, coloca a ponta seca do compasso em uma das extremidades da reta e faz uma marcação. Então, vou colocar o compasso aqui e agora eu vou fazer uma marcação. Pronto, fiz a marcação. Com essa mesma abertura, eu vou colocar a ponta seca do compasso em cima da marcação realizada e vou fazer uma marcação na parte superior do desenho, na parte de cima. Então, fiz uma marcação aqui. Vou voltar o compasso na extremidade onde ele estava, ainda com a mesma abertura, sem mexer na abertura, e vou concluir a marcação. Esse pontinho que forma aqui, ele é um pontinho que indica que aqui no meio existe um ângulo. Então, se eu ligar esse pontinho com a extremidade do segmento de reta, eu formo aqui um ângulo de 60 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Acontece que o ângulo pedido é o de 120. Então, novamente, eu vou pegar o compasso e agora eu vou utilizar essa linha para desenhar mais um ângulo de 60 graus. Então, com a abertura do compasso confortável, eu vou fazer uma marcação, ó. A marcação coincidiu, porque eu não mudei a abertura, mas a marcação está aqui, ó, tá vendo? Aí, eu coloco a ponta seca do compasso na outra extremidade, marco de um lado, volto aqui onde estava e marco do outro lado. Então, ali, ó, tenho de novo o pontinho, esse pontinho aqui. E agora, eu vou concluir o desenho com mais 60 graus. Então, 60 graus mais 60 graus, eu vou ter aqui um ângulo de, juntando os dois, um ângulo de 120 graus, certo? Então, juntando esses dois ângulos, 60 mais 60, forma um ângulo de 120 graus. Vamos para o próximo agora, que é o ângulo de 15 graus. Entre os ângulos notáveis que vocês aprenderam a construir, tinha o ângulo de 30 graus. 15 é metade de 30. Então, se eu pegar o 30 e dividir pela metade, eu tenho 15 graus. E a reta, que a gente sabe que divide o ângulo em duas partes congruentes, em duas partes iguais, é a bissetriz. Então, o que vocês devem fazer? Desenhar o ângulo de 30 graus e depois encontrar a bissetriz. O ângulo formado pela bissetriz será um ângulo de 15 graus. Então, vamos começar de novo. Eu traço uma reta. Vou de novo fazer uma reta. Vou fazer uma reta aqui de 6 centímetros, certo? Ponta seca do compasso agora para desenhar o ângulo de 30 graus. Então, 30 graus, gente, é metade de 60. Então, vou construir novamente um ângulo de 60. Então, primeiro passo, construir um ângulo de 60. Então, marca de um lado, vou marcar em cima já. Aí, eu vou trocar a ponta seca e vou marcar. Pronto, marquei, tá vendo? Então, todas essas marcações. Vou ligar esse pontinho formado com o ponto aonde se inicia o segmento de reta. E aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Muito bem. Próximo passo agora, eu vou determinar a bissetriz desse ângulo para desenhar depois a bissetriz do ângulo de 30. Então, agora eu vou fazer essa bissetriz aqui. Quando eu dividir o ângulo de 60 pela metade, eu vou ficar com 30 e 30. Então, vamos lá. Desenho da bissetriz. Então, para desenhar a bissetriz, vocês pegam um compasso, coloca uma abertura confortável. Eu estou usando a mesma abertura ainda, ó, tá vendo? Marca de um lado, marca do outro lado. Então, para desenho da bissetriz, marca de um lado e marca do outro lado do ângulo. Com a mesma abertura, vocês podem pegar a ponta seca do compasso e colocar na marcação. E aí, vocês vão ver mais ou menos aonde fica o vértice do ângulo e vão marcar bem nesse pontinho. Então, ó,
marca de um lado, aí eu vou com a extremidade do compasso na outra marcação que eu acabei de fazer e marco do outro lado. E dessa forma, eu vou ter aqui outro pontinho. Esse pontinho aqui, ele é o pontinho que vai determinar pra mim a bissetriz do ângulo de 60 graus que está aqui. Então, agora eu vou colocar aqui esse ângulo, essa bissetriz. Pronto, essa aqui é uma bissetriz que divide este ângulo em duas partes congruentes, ou seja, metade desse ângulo, essa metade aqui, vale 30 graus. E eu quero 15. Então, agora eu vou determinar a bissetriz deste ângulo aqui, ó, formado aqui, porque metade dele vai ser igual a 15. E é exatamente isso que o exercício pede. Então, vamos lá, construir mais uma bissetriz. Então, abertura do compasso confortável, vou manter a mesma, ó. Então, ó, marca de um lado, marca do outro, tá? Marca de um lado, marca do outro. Quem quiser mudar a abertura, pode. Eu tô usando a mesma do início ao fim do desenho, porque eu considero mais fácil, que os pontos vão se coincidindo, ó. Então, ó, marca lá em cima, tá vendo? Pra fazer a bissetriz, marca lá em cima, aí vai pro outro lado, na outra marcação, e marca lá também, ó. Pronto, formei esse pontinho aqui. E agora, esse pontinho aqui vai determinar, vai delimitar o ângulo de 15 graus, ó. Então, eu vou ligar o pontinho como vértice. Liguei o pontinho com vértice. E este ângulo aqui, que é metade de 30 graus, esse ângulo menorzinho aqui, é o ângulo de 15 graus, certo? Então, só para deixar ele bem marcadinho, vou pegar uma canetinha um pouco mais grossa para diferenciar bem ele. Então, esse aqui é o ângulo de 15 graus, certo? E aqui o ângulo inteirão, que é o ângulo de 120 graus. E vamos para o próximo agora. O próximo ângulo que foi solicitado a construção foi um ângulo de 75 graus. Eu sei que 60 mais 15 vai ser igual a 75. Então, para construir o ângulo de 75 graus, eu vou construir um ângulo de 60 graus seguido de um ângulo de 15 graus. Muito bem, vou começar construindo o ângulo de 60 graus. Vou fazer aqui um segmento com 6 centímetros. Pronto, fiz o segmento de reta com 6 centímetros. Agora, eu vou pegar o compasso com abertura confortável e vou marcar de um lado e em cima. Pronto. Com essa mesma abertura, eu vou colocar a ponta seca do compasso aqui e vou marcar em cima. Beleza. Aqui, com esse pontinho, a gente já formou o ângulo de 60 graus. Então, aqui eu já tenho o ângulo de 60 graus. Falta agora formar o ângulo de 15 graus. E aí, para formar o ângulo de 15 graus, é igual ao que nós fizemos anteriormente. Nós vamos desenhar o de 60, encontrar a bissetriz do de 60, e formar dois ângulos de 30, e depois pegar o ângulo de 30 e dividir em duas partes também. Então, vamos começar. Então, ângulo de 60 graus, esse é o primeiro passo. Abertura do compasso confortável. Eu tô mantendo sempre a mesma, porque é a abertura que eu mais gosto mesmo de trabalhar. Vocês podem sempre escolher a melhor abertura do compasso que for pra vocês. Então, aqui, marca de um lado e marca em cima. Ponta seca na marcação. E aí, eu vou marcar e vou formar o pontinho aqui. Esse pontinho é o pontinho que forma o ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo aqui que a gente tá formando, ó, pontinho também aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus. Então, aqui eu tenho de 120, não é isso que eu quero 75. Então, agora eu vou determinar a bissetriz deste ângulo aqui, certo? De novo, abertura. Então, para determinar a bissetriz, pega o compasso, abertura confortável, marca de um lado e marca de outro lado. Com essa mesma abertura, vocês devem colocar a ponta seca do compasso na marcação de um lado, depois a ponta seca do compasso na marcação do outro lado. Muito bem. Então, aqui agora, com esse pontinho, a gente vai formar o ângulo de 30 graus, que ainda não vai ser a resposta do exercício, porque aqui eu tenho 60 mais 30, significa que nós formamos um ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente vai ficar com aquele ângulo que a gente chama de ângulo reto, né? Ângulo de 90 graus. Aí, pessoal, temos aqui um ângulo de 30 graus. Agora, esse ângulo de 30 graus aqui, que é esse ângulo que está aqui, que está seguido do de 60, eu vou determinar a bissetriz dele, e aí eu vou ter 15. Então, que é o que eu tô precisando, tá vendo? 60 eu já fiz, agora eu tô fazendo de 15. Então, é o que eu tô precisando. Então, novamente, compasso, abertura confortável, ponta seca no centro, marca de um lado
marca do outro. O meu já tá com as marcações prontas, vocês perceberam? Se eu quisesse, e se vocês quiserem também, vocês já podem ir direto, sem fazer esse passo de marca de um lado e marca do outro. Aí vem aqui com o compasso, marca lá em cima, no outro lado, marca também. Então, aqui agora vocês têm a bissetriz, tá vendo o pontinho? Que vai dividir o ângulo de 30 graus em dois ângulos congruentes. Então, é este ângulo aqui, ó. Tô desenhando ele agora. Pronto, desenhei. Então, ângulo de 75 graus começa aqui. Então, aqui eu tenho 15, mais esse outro pedaço aqui que tem 60. Então, aqui eu tenho um ângulo de 75 graus. Muito bem. Seguindo agora, um ângulo de 60 graus. 60 graus, gente, vai ser igual... 60 não, 105. 105 graus é igual a 60 graus, que é um ângulo notável, mais 45 graus. Ou seja, eu vou construir um ângulo de 60, seguido de um de 45, e dessa forma eu formo um ângulo de 105 graus. Então, primeiro, vou fazer um ângulo de 60 graus. Então, de novo, vira aqui, sempre... Bom, pessoal, então agora para fazer este ângulo, né? Primeiro, vamos começar pelo ângulo de 45 graus, certo? Então, eu vou primeiro fazer o ângulo de 45, depois o de 60, tá? Então... Para fazer o ângulo de 45 graus, novamente agora, na verdade agora eu vou fazer uma reta um pouquinho maior, porque essa medida que a gente vai encontrar de 45, ela vai dividir a reta em duas partes semelhantes, certo? Então, eu vou pegar o compasso, vou fazer a abertura um pouco maior que a metade, tá? Então, tô fazendo aqui a abertura maior do que a metade, aí eu vou marcar em cima, vou marcar do outro lado, marca dos dois lados, coloca a ponta seca na outra extremidade, marca em cima, opa, perdi a abertura, deixa eu vir aqui e pegar de novo. Tem que ser a mesma abertura, tá? Se acontecer igual aconteceu comigo agora, que eu perdi a abertura, eu tenho que ir lá e pegar de novo, ó. Marca em cima, depois marca do outro lado. E agora eu vou ligar esses dois pontinhos, então esse ponto com esse ponto. Agora, pessoal, nós estamos construindo um ângulo de 90 graus apenas. Depois a gente vai determinar a bissetriz, e aí metade de 90 graus, então, ó, pronto. Esse aqui é o desenho da mediatriz que eu vou fazer só até esse ponto aqui, tá vendo? Então, aqui agora eu tenho um ângulo de 90 graus. E agora eu vou determinar a bissetriz desse ângulo de 90 graus pra saber, pra encontrar ali o valor de 45 graus, certo? Então, a bissetriz do ângulo de 90 graus será o ângulo de 45 graus. E agora eu vou desenhar a bissetriz desse ângulo. Então, pra desenhar a bissetriz, abertura confortável, e a gente vai fazer marcação de um lado da reta, então marca de um lado e marca do outro lado, com essa mesma abertura. É aqui, marca de um lado, depois marca do outro lado, assim. O pontinho ficou bem aqui, ó, certo? Então, aqui ficou o pontinho, e agora eu vou ligar, e essa linha aqui, que é a bissetriz do ângulo de 90 graus, vai formar o ângulo de 45 graus. Então, aqui agora eu tenho 45 graus. Muito bem. Como eu disse, nós vamos ter que fazer um de 45, que já está feito aqui, e outro de 60. Então, agora eu vou fazer um ângulo de 60 graus aqui, tá certo? Então, para fazer um ângulo de 60 graus, se vocês quiserem, gente, vocês podem apagar essa linha aqui, tá certo? Vocês podem apagar. Eu vou dar uma enfraquecida na cor para mostrar que ela não é uma linha importante, porque esse meu lápis não apaga completamente, tá? E aí, agora eu vou fazer um ângulo de 60 graus nesta linha aqui. Então, vamos lá. Ângulo de 60 graus, abertura confortável. Marca de um lado e marca em cima. Com a mesma abertura, eu coloco a ponta seca na marcação que eu fiz e vou marcar do outro lado. Pronto, achei o pontinho. Então, esse pontinho aqui, agora sim, vai formar um ângulo de 60 graus. E aí, juntando os 45 mais os 60, vocês vão ter aqui o total do ângulo de 105 graus. Então, juntando o 45 graus que está aqui, mais os 60 graus dessa que a gente acabou de desenhar, tem aqui um total de 105 graus. Gente, quando vocês forem fazer esse desenho, comecem pelo ângulo de 45 graus, tá? Porque o ângulo de 60 graus, depois, para vocês determinarem a mediatriz dele, o ponto vai ficar no meio do lado, não vai ficar na extremidade. E a gente precisa do vértice, tá bom? Então, aqui, essa é a dica. Então, aqui eu tenho esse ângulo aqui, ó, de 60 graus, tá bom? Então, vamos agora para o próximo desenho, que é um desenho do ângulo de 22 graus e 30. Então, pessoal, esse ângulo tem dois caminhos,
certo? Então, ou constrói um ângulo de 15 mais uma bissetriz de 15, que aí seria 15 mais 7,30, que ficaria 7,30, ou ainda tem a opção de construir o ângulo de 45 graus, e 45 graus dividido por 2 vai dar igual a 22 graus e 30. Significa que eu posso construir um ângulo de 45 e determinar a bissetriz dele, e aí eu vou ter o valor de 22 graus e 30 minutos. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, primeiro a linha. Como eu vou desenhar ponto médio para fazer a mediatriz, e a mediatriz que eu vou dividir em duas partes para formar um ângulo de 45 graus, eu vou colocar o dobro da linha, que é de 12, tá? Então, de novo, compasso, abertura maior que a metade. Então, tá vendo aqui, ó, abertura maior que a metade. Vou fazer uma marcação em cima e outra embaixo. Então, marca em cima, marca... Opa, esse compasso meu, tô precisando apertar. Marca em cima e marca embaixo, marca dos dois lados. Com a mesma abertura, eu vou colocar o compasso aqui e vou marcar de um lado e vou marcar do outro lado. Muito bem, ó, os dois pontinhos formados foi este e esse aqui. Agora, eu vou ligar os dois, mas eu vou traçar o segmento de reta apenas até chegar na linha, ó, tá vendo? Liguei os dois pontinhos, tá vendo? Um pontinho aqui, outro aqui. E a minha linha, dessa vez, vai vir só até o segmento de reta, porque esse pedaço aqui de baixo a gente não utiliza. Então, aqui eu formei o ângulo de 90 graus. Agora, eu vou determinar a bissetriz do ângulo de 90 graus para fazer o ângulo de 45. Então, vamos lá, bissetriz. Para fazer a bissetriz, ponta seca do compasso com uma abertura confortável, marca de um lado, marca do outro lado, com a mesma abertura. Ponta seca do compasso confortável, marca mais ou menos na frente do vértice, ó. E aí, pega aqui de novo a ponta seca na outra extremidade e marca aqui na frente do outro vértice. Formei esse pontinho aqui, e esse pontinho agora aqui vai me dar um ângulo de 45 graus. Então, eu vou vir aqui e vou desenhar o ângulo de 45 graus. E aí, como eu disse, 45 dividido por 2, agora é só fazer a bissetriz. Então, eu venho aqui e determino a bissetriz de um dos dois, ou desse ou deste, tanto faz, eu vou fazer desse. Então, bissetriz, vou marcar de um lado, vou marcar do outro. Ponta seca do compasso em cima da marcação que eu acabei de fazer. Centraliza e marca lá no meio. Centraliza e marca lá no meio. Então, esse pontinho aqui é a bissetriz que divide o ângulo de 45 graus em duas partes congruentes, né? Em duas partes iguais. Portanto, ao dividir o ângulo de 45 graus em duas partes iguais, congruentes, eu vou ter este ângulo aqui. E este ângulo é o ângulo de 22 graus e 30 minutos. Então, 22 graus e 30 minutos. E essa foi a nossa videoaula de hoje, gente. Beijos e tchau.